E a nossa conversa hoje é nesse sentido de, pelo menos de forma introdutória, aqueles que muitos de vocês talvez já o façam, já o conheçam, o que significa pensar de forma materialista em ciências humanas. Essa contribuição do Marx é inigualável, fundamental, certo? Para a filosofia, para a sociologia e para a política, para as ciências humanas em geral. De certa forma, tanto quanto, numa outra chave, a freudiana. Né? Se o Freud inaugurou, e aí se der tempo no final eu vou fazer vou dar uma de frankfurtiana e vou juntar Marx com Freud, que é típico da escola de Frankfurt, né? Adorno, Horkheimer e companhia, e vou levantar uma hipótese, afinal de contas, onde que o pensamento marxista, que era antimetafísico, ferozmente antimetafísico, Marx queria matar metafísicos, né? Como que no final das contas o pensamento dele acabou sendo capturado por uma forma de metafísica implícita. E aí eu vou levantar uma hipótese freudiana sobre isso daí, né? Por que que o pensamento acabou se arrastando para uma chave um tanto metafísica, contra a vontade dele da vida inteira. Então esses três momentos teóricos, que é uma divisão clássica, estou oferecendo para vocês nada de original, todo mundo sabe disso, é assim, você tem o momento alemão do Marx, que é um momento em que ele é um hegeliano, tá? Ele está dentro do debate da herança hegeliana, ele está brigando com os chamados jovens hegelianos, ou como se chama hoje, a esquerda hegeliana, né? Mas na época eles se chamavam jovens hegelianos, e esse período é o período em que ele entra em contato com Hegel, ele odeia o Hegel porque Hegel é metafísico. O Marx tem uma vocação antimetafísica muito forte. O doutorado dele, aquilo que hoje a gente chamaria de doutorado, mas é incomparável ao que é um doutorado hoje. O doutorado hoje é muito mais difícil do que era na época, em termos de volume de trabalho e de pesquisa. O doutorado do Marx é sobre Epicuro. Né? Epicuro é um filósofo grego, muita gente conhece, materialista, atomista. Né? Ele assimila o atomismo do Leucipo, né? E ele assimila o atomismo grego, que é um atomismo, todo mundo conhece, porque está na ciência até hoje, é a ideia de que, na verdade, tudo é feito de partes indivisíveis, invisíveis porque são minúsculas. Mas tudo que existe é feito disso. Não existe nada que não seja feito de átomo. E essa divisão que se aprende na química mais primitiva até hoje, de que quando os átomos são muito juntos é sólido, quando eles estão um pouco mais separados é líquido, e quando eles estão muito afastados é gasoso ou ar, que o Epicuro trabalhou com isso, o Leucipo e o Demócrito trabalharam com isso, até hoje se fala isso em química básica. Né? É por isso que você tem esses três estados. Né? E esses três estados significa que tudo que existe, na verdade, é feito de átomo. O Epicuro dizia que quando você morre, a alma, que é um ar que está contido dentro do corpo, quando você morre, sai pela boca. Né? O último suspiro é quando a alma sai pela boca e ela se perde no ar. E aí acabou a vida. O Epicuro não acreditava na vida após a morte, como todo materialista decente não acredita, certo? Que existe a vida após a morte. Então, você vê aí o Marx no começo da carreira dele, você já vê uma tendência a um olhar materialista sobre o mundo. E é esse olhar que, no primeiro momento da obra dele, é muito forte. Ele nunca chega a sistematizar de forma organizada, porque ele não sistematizou nada. Né? Ele ia largando e escrevendo outra coisa, escrevia 15 coisas ao mesmo tempo. Nesse sentido, é um pouco parecido com Santo Agostinho. Né? Apesar que a vida do Santo Agostinho aparentemente foi mais fácil, materialmente falando. Então, o primeiro momento é alemão e hegeliano. O segundo momento é quando ele está em Paris. Quando ele está em Paris, é um momento em que ele vai entrar em contato com os movimentos revolucionários franceses. É importante que fique claro que naquela época só se levava a sério revolucionário francês. Tá? Só. Por quê? Porque olha o que os franceses fizeram em 1789. Cortaram a cabeça do rei e da rainha, mataram cerca de 4.000 pessoas num curtíssimo espaço de tempo, certo? E mesmo depois que a Revolução Francesa, digamos assim, no momento jacobino acaba, ela adentra o momento da Gironde, o momento napoleônico,
E o que Napoleão faz na Europa? Vira a Europa de cabeça para baixo. Acaba com o sistema feudal, de certa forma. Cria novas leis, né? Napoleão obriga que a Europa inteira se reúna contra ele, né? Para conseguir dominá-lo, né? E no final das contas, os caras não têm nem coragem de matar o Napoleão. Podia ter matado, fuzilado o cara, né? Mas ele era tão representativo, o Hegel chamava, dizia que o Napoleão era o espírito da história andando a cavalo, né? E a gente vai ver como essa ideia é muito importante para o Hegel e para o Marx, né? Então eu estou dizendo isso pelo seguinte, o Marx vai entrar em contato com palavras como socialismo, comunismo, quando ele está em Paris. Ele não inventou o comunismo e ele não inventou o socialismo, tá? Isso já é uma das coisas que normalmente o senso comum acha que o Marx inventou o comunismo e que o Marx inventou o socialismo. Ele não inventou. Ele abraçou a ideia, de fato, abraçou a ideia, mas ele aprendeu essas ideias no sentido dessa concepção, então, utópica para ele. Então, ele vai criticar, ou, talvez o maior representante, além do Fourier, Charles Fourier, né, dos falansterios, o Proudhon, que é o grande homem do pensamento comunista ou socialista, como você queira chamar. O Marx passou a maior parte da vida dele sem ter quase nenhum reconhecimento, ninguém sabia quem ele era, tá? Ele fica famoso, ele morre em 1883. Ele fica famoso mais ou menos nos últimos 10 anos da vida dele, tá? Pra vocês terem uma ideia, assim. Não pense que o Marx foi um cara que arrebatou multidões, pelo contrário, ele afastava multidões, né? Ele não foi um cara que foi chamado para falar em lugares nenhum. Ele foi um cara que ficava pedindo, por favor, para escrever aqui e acolá para conseguir pagar as contas, né? E ele fica famoso quando ele escreve em 1871. Acontece em 1871, portanto, nós estamos aí cerca de 12 anos antes dele morrer. Acontece um fenômeno em Paris muito importante chamado a Comuna de Paris. Tá? Comuna de Paris essa que está no imaginário dos franceses em maio de 68. Né? Hoje se fala muito pouco disso, mas é fundamental na época. Aquelas tais barricadas que eles montam em maio de 68, em Paris, na cabeça deles, eles estavam refazendo a Comuna de Paris. Quando, por cerca de 3 meses, mais ou menos, operários e pequenos burgueses e profissionais liberais entram numa coisa que vai ser considerada um surto, que é a fundação de uma comuna em Paris. Comuna, comunismo, certo? E que vai acabar num massacre gigantesco. Uma hora, simplesmente passam por cima dos... Na França, eles chamam os caras da Comuna de Paris de communards, né? Eles passam por cima dos comunais e matam mulher, criança, cachorro, gato, tudo que estava na frente. E os comunards vão ficar, muitos deles fogem para vários lugares da Europa, muitos vão parar na Inglaterra, que é um regime razoavelmente liberal e aberto nesse momento. Então, muitos deles vão viver na Inglaterra, em Londres. Mas a imagem que os comunards ficam é uma imagem de que eles eram uns puta louco. Porque eles submeteram um monte de gente, inclusive mulheres e crianças, à fome, a frio e a miséria e a massacre em cima de uma ideia que então todo mundo vai dizer que é louca. O Marx escreve um texto sobre a Guerra Civil na França, que é sobre a Comuna de Paris. Esse texto vai deixar ele famoso. É com esse texto que o Marx vai atingir aquilo que ele sonhou a vida inteira, que foi o reconhecimento como um grande filósofo e um grande pensador. Tá? E nós estamos em 1871. Ele vai viver mais 12 anos, ele morre provavelmente de derrame na pleura, grave, e então você está vendo alguém que só nos últimos 10 anos é que ele atinge o reconhecimento. Então, primeiro momento alemão hegeliano, segundo momento é o momento em que ele vai então produzir, ele vai então se envolver com os movimentos práticos franceses, e quando ele vai para Paris, fugido, ele vai feliz porque ele entende que em Paris ele vai aprender o que é de fato uma transformação histórica concreta. Por quê? Porque os franceses é que estavam fazendo isso. É importante vocês entenderem que a França, especificamente a Europa como um todo,
A França viveu da Revolução Francesa até o final da Segunda Guerra Mundial com o coração na boca. A gente tem a impressão que não. A gente esquece. Mas a França viveu de 1789 ao final da Segunda Guerra Mundial exaurida por processos políticos violentos de todos os tipos. Tá? São cerca de, se você fizer uma conta redonda, esticar o final da Guerra Fria, que ainda havia aquela tensão da Europa, a gente vai tomar consciência de que a Europa viveu 200 anos em pânico, certo? É por isso que os europeus estão do jeito que estão hoje, que não querem brigar nem com uma formiga. Eles só querem viver em paz, porque são 200 anos de história de violência sistemática, e grande parte dessa violência ao longo do 19 e no final do 18 se dá na França, certo? É o epicentro dessa violência, assim como o epicentro de projetos políticos significativos. A França, os franceses têm um know-how de greve que ninguém tem, né? Quando eles param mesmo, e eles encaram isso, e eles ficam comendo o que dá, sem ter nada do que fazer, sem ter transporte nenhum, e você tem assim uma cultura que está presente até hoje na França. A França é o último país socialista do mundo, na verdade, né? Que tem esse universo e essa expectativa. Isso tudo, então, ele está em Paris, esse período, então, que ele vai entrar em contato com o que era considerado os revolucionários para valer, que eram os franceses. E daí ele passa por Bruxelas e depois vai para Londres, e esse é o terceiro período, o período de Londres, que ele vai entrar em contato, então, com os grandes teóricos da economia liberal inglesa. Adam Smith, Ricardo, John Stuart Mill, certo? Jeremy Bentham. Né? Ele vai ler, o Marx era um leitor voraz, então ele vai entrar em contato com autores que ele já conhecia e já diziam para ele que ele não podia pensar de forma materialista se ele não entrasse em contato com os grandes teóricos da economia inglesa, porque na verdade eram os grandes teóricos da economia. Por quê? Porque era o Reino Unido que estava realizando a revolução capitalista de fato, né? Que estava realizando a revolução industrial de fato. A revolução industrial acontecia na Prússia, mais tarde a Alemanha, acontecia na França, mas a França durante muito tempo não teve paz política e social suficiente, e isso fez com que a França ficasse completamente behind o Reino Unido. Né? Por quê? Porque ela não conseguia botar pé, caía governo, subia governo, caía governo, subia governo, mata a gente. Porque é o que acontece? Mata a gente. E a Inglaterra não, a Inglaterra teve, desde a Revolução Gloriosa, 1688, no século XVII, a Inglaterra vive num processo crescente de enriquecimento, organização, importância política, expansão. Então, Marx, nesse terceiro momento, é o momento em que ele vai entrar em contato com a economia liberal, vai fazer a crítica da economia liberal e ele vai chamar para si a responsabilidade de fazer a crítica do capitalismo, né? Que é um intento que só cabe no espírito de uma alma fáustica. Só alguém que é irmão do Dr. Fausto, parente do Mefisto, pode achar que é possível alguém fazer uma crítica de um sistema total como esse, historicamente, né, e ainda dizer para onde ele vai. É importante perceber que no momento que ele vive em Londres, o capitalismo é um momento em que o capitalismo está em processo de ajuste. Então tinha muita greve, muita greve. E é importante ficar claro também que o que o Marx pensava em termos de revolução nunca ficou claro não no sentido que ele não falasse, mas ele mudava de posição. Às vezes ele achava que o processo ia ser violento, às vezes ele achava que o processo ia ser num gradiente, no sentido meio revisionista, como se fala depois, né? No final da vida, ele começa a cair em paixão com a Rússia, que ele considerava a encarnação do demônio, porque a Rússia era feudal, em pleno final do século XIX ela era feudal, né? E ele encarava a nobreza russa como a nobreza da encarnação do Satanás no mundo, e porque a Rússia era muito poderosa. A Rússia até hoje é muito poderosa. Tá? A gente viu muito filme americano da Guerra Fria e a gente pensa que a Rússia não é poderosa. A Rússia é muito rica, muito poderosa e quase imbatível, se alguém quiser enfrentá-la. Tanto é que todo mundo que enfrentou morreu na praia.
seja Napoleão, seja Hitler, que eram dois grandes mentes bélicas, certo? Estratégias, grandes figuras de guerra. E os dois deram com os burros na água, quando enfrentaram a Rússia. No final da vida, o Marx bastante deprimido, porque o movimento revolucionário que o Marx conheceu foram movimentos sindicais, que a gente chama hoje de movimentos sindicais, né? Então, não é só o PT que começou no sindicato. O que o Marx via como transformação do capitalismo era o que hoje a gente chamaria de greves sindicais, né? Em que grandes categorias paravam e ia gerando caos, tipo que a gente viveu com os caminhoneiros há pouco, né? E ele entendia, Edmund Wilson escreveu um dos melhores livros que existe sobre todo o processo socialista, não só Marx, mas todo o processo socialista, que é o livro que a Companhia das Letras estreou, que foi Rumo à Estação Finlândia, certo? Nos anos 80. Esse livro, Rumo à Estação Finlândia, porque é a estação em que o Lenin desembarca em Petersburgo, quando vai fazer a Revolução. Por isso que o nome do livro é Rumo à Estação Finlândia, né? E nesse livro, ele tem um capítulo específico dedicado ao que ele chama de crítica ao capitalismo, a ideologia, a crítica à ideologia, que Edmund é outro Wilson, é o darwinista, o Edmund Wilson, ele chama de o mito da dialética. Nesse capítulo, ele fala de um Marx que fica assistindo as greves na Inglaterra, seja de Manchester, que era de onde o Engels via, onde o pai dele estava instalado, apesar de alemão, e de Londres, e ele ficava vendo aquilo e ele entendia que aquilo era a agonia do capitalismo, certo? Ele via aqueles movimentos e ele achava que aquilo era o fim do mundo. Era mais ou menos como muita gente aqui no Brasil pensava que há uma semana, 10 dias atrás, a gente estava vivendo o fim do mundo. Eu conversei com pessoas que diziam assim, olha, a gente vai se encontrar tal dia se o mundo não acabar até lá, né? Por conta, a gente teve uma experiência com a greve dos caminhoneiros aqui no Brasil, que a aula inclusive foi adiada por causa disso, né? Que é tudo que alguém pode esperar para deixar claro o que significa o materialismo dialético, ou materialismo histórico, né? Basicamente é o seguinte, eu vou fazer uma citação do texto dele da ideologia alemã, de cabeça, e depois eu vou fazer uma versão um pouco mais direta, digamos assim, né? Ele diz, num dado momento ele diz, que os homens são obcecados a acreditar que eles se afogam na água, porque os homens acreditam numa quimera chamada peso. Isso é o Marx falando, tá? Os homens são obcecados em acreditar que existe uma coisa chamada peso. E que eles se afogam porque eles acreditam que existe o peso. É aí que está o materialismo. Por quê? Porque o peso existe. Não importa o que você acredita. E o Marx entendia que os seus colegas, amigos, desde o período alemão, que é onde ele está escrevendo isso, e ele escreve isso para descer o cacete no que ele considerava os revolucionários de bolso, né? Ou alguém podia chamar hoje de revolucionário queijos e vinhos, certo? Gente que quer fazer revolução discutindo na Augusta, no Leblon, né? Que quer mudar o mundo discutindo tipo de banheiro em shopping center, né? Esse tipo de coisa que, se você chegasse com esse debate hoje na mão daqueles caras do século XIX, eles iam passar por cima de você que nem um trator, né? Essa ideia de que paz e não sei o que, o Marx vai se dedicar parte da vida dele em Londres a combater uma coisa chamada Liga da Paz, que era capitaneada por um filósofo muito importante, né? Essa Liga da Paz foi capitaneada na sua origem por um sujeito muito importante chamado John Stuart Mill, um dos maiores filósofos ingleses do século XIX, tá? Um dos maiores liberais, mais importantes para se pensar pensamento liberal, econômico e político. E o Marx vai se dedicar a combater a Liga da Paz porque ele achava que era coisa de gente idiota. Porque você não pode mudar o mundo nos momentos mais radicais dele se você não for mudá-lo a partir da violência, certo?
E a Liga da Paz, essa ideia de que os homens poderiam, aquela coisa que o John Stuart Mill chama de conversation, quer dizer, as pessoas podem dialogar. Uma coisa que irritava muito o Marx era a ideia de que tudo se resolve no diálogo. Né? Ele achava que algumas coisas só se resolvem na porrada e não no diálogo. Né? Então, assim, veja um pouco a visão aqui, quando ele escreve esse trechinho que eu acabei de citar aqui do afogamento, e então ele fala na continuidade do trecho, ele diz assim, ele fala que o que acontece é que existem homens, filósofos, ele está falando dos jovens hegelianos com quem ele está metido, existem jovens filósofos revolucionários, prussianos, ele está sendo irônico, né? Porque naquele momento ele achava que revolucionário era só francês, né? Para onde ele vai. Esses jovens revolucionários prussianos acreditam que se eles mudarem a crença na existência do peso é peso quilo, tá? Parece meio absurdo, mas é peso quilo que ele está falando. Se você mudar a crença no peso, as pessoas vão parar de se afogar. O que é que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que os jovens hegelianos, seus parceiros de jornais, inclusive, né, com quem ele começa a sua carreira polêmica, de polemista, ali nos jornais alemães, ele está querendo dizer que seus parceiros eram umas bestas, como ele costumava usar a expressão, umas bestas, que acreditavam que você faz revolução com ideia. Não é que ele não achava que ideia era importante. Esse é um debate, inclusive, entre marxistas gramscianos, né? Tal da revolução cultural, a ideia de hegemonia, né? Que os gramscianos, que hoje é muito comum no mundo atual, inclusive no Brasil e tal. Mas assim, o Marx, não é que ele não achava que ideia não era importante, ele achava que não adianta você mudar a ideia das pessoas. Porque as pessoas não têm ideias que elas escolhem. As pessoas têm ideias porque elas são inseridas numa estrutura econômica tal que determina a forma como você percebe a realidade. Certo? Quer dizer, se você não mudar a realidade econômica, ninguém muda o modo de pensar. Essa mudança da realidade econômica pode se dar pelo processo dialético, que eu já vou para ele, que é hegeliano. Tem aquela famosa versão que a gente aprende no Jardim da Infância, pelo menos quando eu fiz Jardim da Infância, no período da ditadura, a gente aprendia assim. Os professores que iam dar aula de Marx no Jardim da Infância, no período da ditadura, escondidos, né? Então eles ensinavam que o Marx vira o Hegel de cabeça para baixo. Essa é uma expressão que todo mundo já ouviu uma vez na vida quando está se falando desse assunto. O Marx virou o Hegel de cabeça para baixo. Hoje, espero que fique claro para vocês o que significa o Marx virou o Hegel de cabeça para baixo. O Hegel era um metafísico. O Hegel pensou o processo histórico a partir de ideia, de espírito. O Marx vira isso de cabeça para baixo e diz que você tem que pensar a partir dos métodos e dos meios de produção econômicos. Trocando em miúdos é o seguinte, se você não tem caminhão, você não tem combustível. Se você não tem combustível, na segunda-feira você é uma pessoa doce, na terça-feira você começa a duvidar da sua doçura, na quarta-feira você está pensando já em roubar alguma coisa, na quinta-feira talvez você mate. Né? Por isso que eu estou usando o nosso exemplo aqui do que a gente viveu. Se você ataca o sistema econômico, se você destrói o mecanismo de produção e distribuição, você destrói o mundo. Não importa o que você acredita, não importa o que você aprendeu moralmente, não importa quais são os seus ideais, tudo vai para o saco. Porque, é claro, aí você tem uma compreensão da condição humana, né, para não usar a natureza humana, que o Marx odiava essa expressão, já digo já por quê, é da condição humana que é a seguinte, por que a economia é a matéria-prima do pensamento social para o Marx, ou do pensamento das ciências humanas? Porque a economia é a ciência da escassez. Qualquer economista sabe disso. Em inglês, existe um codinome para a economia que é de small science.
ciência triste. Você quer entristecer uma pessoa, fale de economia com ela. Tá? Você destrói o tesão dela. Porque você começa a dizer para ela o que custa, o que vai acabar e o que não vai existir, e você começa a explicar como... Ou seja, quando você, como dizem os franceses, uma expressão francesa, quando você mete o preço nas coisas, né, quando você mete o preço nas coisas, ou seja, quando você faz as pessoas pensarem, os recursos são escassos, a produção nunca é suficiente, a distribuição nunca é necessária, existem todas as questões políticas dentro disso, determinado pelos interesses que organizam esses sistemas econômicos. Portanto, a economia só existe porque não existe para todo mundo. Se não haveria economia, o mundo seria um JK Iguatemi, assim. Tá? A economia só existe porque não existe para todo mundo. E o Marx, ao longo da sua obra, influenciado pelo pensamento hegeliano, não pelos economistas ingleses, os utópicos franceses, ele chega na França com o maior tesão, vai ouvir as palestras do Proudhon, e numa delas ele acaba chamando ele de uma besta, que era um adjetivo que ele gostava de usar. Então, assim, ele chega na França super entusiasmado, depois sai da França dizendo, são um bando de idiotas. Né? Onde que a gente tem que pensar a revolução? Na Inglaterra. Por quê? Porque na Inglaterra está acontecendo a economia de fato. E se você quer entender como o mundo funciona, você tem que entender o preço das coisas. Isso é pensar de forma materialista. Estou no materialismo, depois eu vou para o histórico ou para o dialético. Mas o termo materialista no Marx significa, assim como não dá para pensar na realidade sem entender a dinâmica do átomo, sendo você materialista, não dá para pensar a realidade sem pensar economicamente a realidade. E economicamente significa pensar a partir dos modos de produção e modos de distribuição. Você pode ser uma pessoa super elegante, com ideias super legais. Na hora que faltar, você vira um monstro. E as suas próprias ideias vão se transformando. É isso que é importante ficar claro, tá? Por isso que, quando você olha o pensamento do Marx e, falando politicamente, olha a esquerda hoje, que é uma esquerda Foucaultiana, que passa pelos campos americanos, onde a classe média alta e alta americana está lá brincando nas ciências humanas, debatendo coisas absolutamente irrelevantes, mas porque eles têm uma vida material garantida, então eles podem... Um pouco nas ciências humanas no Brasil é a mesma coisa. Né? Vida material garantida e você debatendo coisas que, na verdade, são absolutamente irrelevantes. Né? Então, essa esquerda hoje, alguns autores que se identificam como marxistas, inclusive no Brasil, que são um pouco mais próximos, digamos assim, dessa matriz materialista, que acredita que não é que matar está certo, é que você pode achar que matar está errado porque você está submetido a um sistema em que pessoas que estão bem acabam dizendo que matar está errado. O Marx dizia que a burguesia padecia de uma coisa chamada humanismo burguês. O que é o humanismo burguês? Estamos no século XIX. Você põe os caras para trabalhar feito cachorro na fábrica, como o pai do Engels fazia, para produzir, e de repente ficava emocionado e chorando, sabendo que tem crianças passando fome na África. Isso é o humanismo burguês, no sentido marxista. Né? Por isso que marxistas mais arraigados acham esse debate de direitos humanos plumas e paetês. O conceito de direitos humanos é uma invenção da burguesia para fazer com que todo mundo fique brigando pelo que não importa. Porque o que importaria, no sentido marxista, seria destruir o sistema econômico capitalista. Porque destruindo o sistema capitalista, produzindo caos, certo? Você, lógico, ele acreditava que isso era um processo, você iria chegar lá na frente e iria produzir pessoas diferentes. Por que você iria produzir pessoas diferentes? Porque no entendimento do Marx, a infraestrutura material é que determina a supraestrutura do pensamento. Se você anda de helicóptero, você tem uma compreensão do que seria ética diferente
de se você pega trem abarrotado de gente durante 15 horas para chegar no trabalho e ganhar uma merreca. Por quê? Porque você anda de helicóptero. Então você, por mais que você tente ser legal e vá fazer um documentário sobre pobreza, você anda de helicóptero. Então o fato de você andar de helicóptero já determinou que o seu modo de visão de mundo, quando muito, é humanismo burguês. Você está brincando ali um pouco, né? Ou você está tentando reconstruir um certo tecido social a partir de uma coisa como a arte, por exemplo, né? Quando, na verdade, como você anda de helicóptero, você tem uma visão da realidade, seus órgãos dos sentidos vão ser materialistas. Eles têm uma relação com a realidade que é determinada pelo fato que você anda de helicóptero. Você está protegido. A sua relação cognitiva com a realidade, ela é determinada, eu estou usando aqui a metáfora do helicóptero, que não existia na época do Marx, né? Mas assim, São Paulo é a cidade que tem mais helicóptero do mundo, né? Dizem por aí. Então assim, helicóptero pessoal, eu quero dizer, né? Não militar. Se você anda de helicóptero, sua cognição é diferente. Se você come coisas caras e importadas, a sua digestão é diferente, portanto, o modo como você vê a realidade é diferente. Quando você se debruça sobre a realidade, você vai se debruçar com um aparelho cognitivo e um aparelho sensorial determinado pelas boas horas de sono que você tem, pelo bom colchão em que você dorme, certo? Pelas 3 refeições saudáveis que você tem. Então, alguém que come comida saudável em restaurante legal, jamais, do ponto de vista do Marx, seria alguém que você pode confiar. Porque essa pessoa, ainda que ela ache que não, ela, na hora H, foge para Paris. Na hora que a coisa apertar, ela foge para Paris. Certo? Porque, inclusive, ela tem a leveza de quem pode sair do lugar onde está. Certo? Se amanhã o Brasil vai para o saco, você tem dinheiro fora. Você tem dinheiro aqui suficiente. Você conhece pessoas e você consegue se transportar daqui para outro lugar, a sua experiência material da realidade vai fazer com que você tenha uma percepção do país diferente de alguém que não tem para onde ir. Está claro isso? Está claro o que significa, portanto, a irritação do Marx com os seus revolucionários à sua volta e a defesa que ele faz dos comunar, de 1871, é porque ele entende que foram os primeiros que teriam entendido que, na prática, naquele momento, a única forma de você construir um mundo melhor, né, a gente vai chegando na utopia, né, é se as pessoas entendessem que você tinha que empurrar o capitalismo ladeira abaixo e jogar ele em convulsão. Quando jogar ele em convulsão, no momento em que você começa a ter uma outra forma de produção econômica, no momento que você começa a ter uma outra forma de distribuição de bens, as pessoas que vão nascendo a partir daí, elas vão nascendo com uma outra cognição, uma outra intencionalidade, como se fala em filosofia, uma outra forma de olhar para o mundo. Então, pensar de forma materialista, fazer uma analogia com Freud, o Freud, apesar que não inventou o conceito de inconsciente, como muita gente pensa, foi o Schelling, um romântico alemão idealista, né? O Freud, ele lançou o conceito de inconsciente de forma tal em que pensar que a vida psíquica está reduzida à consciência é pensar pouco, certo? É pensar pouco sobre a vida psíquica, depois do Freud e de um bando de outros caras. Por quê? Porque existe uma dimensão da vida psíquica que não está ao alcance da consciência, mas que continua influenciando, e para o Freud, de forma quase determinista, o modo como você vive. Se você passa essa analogia para o Marx, se você não pode não levar em conta o inconsciente, quando você está falando de seres humanos, né? Mesmo que você não seja freudiano em alguma medida, claro que existem outras teorias psicológicas, mas o Freud, a cultura contemporânea está impregnada pelo Freud, certo? Está impregnada. Outra coisa é quando o Freud traz o sexo para o centro da reflexão, né?
Quando ele diz, olha, a gente não gosta de pensar em sexo. A gente mente. E hoje em dia a gente mente tanto que inventaram que sexo não existe, só existe gênero. Né? Estamos de novo numa batida que se o Freud olhasse para ele e dizia, meu, a gente está andando 100 anos para trás. Vocês estão falando que não existe sexo, é tudo gênero? É segunda uma coisa, terça outra, quarta outra. É o que você quiser, é o que você tiver afim. Pensando de forma marxista, os caras estão confundindo o que eles compram no free shop com a identidade. Certo? É outro conceito importante do Marx, é o conceito de mercadoria. Né? Que como o mundo econômico se organiza a partir de trocas, né? Assim que funciona o sistema comercial capitalista, e na sua forma sistemática, certo? Comércio sempre existiu, tá? Caravanas. Muhammad, o grande Muhammad, profeta de Alá, era um, como se fala isso, cavaraneiro, sei lá, era um cara de caravana comercial, um cara que vendia, tipo mascate, como se falava no Brasil, né? Que saía vendendo de porta em porta. Isso era a profissão do Muhammad, antes dele falar com Alá e não sei o quê. Mas assim, então, comércio sempre existiu. O capitalismo criou uma forma sistemática baseada no valor de troca, não no valor de uso, como vai falar o Marx. Você não paga só o valor de uso, você paga o valor de troca. O que significa isso? Se tiver muita gente procurando uma coisa, o preço, ó, independente do uso que aquilo tem. Certo? O uso existe, mas a troca, o valor da troca começa a se impor como aquilo que também vai organizar o sistema econômico todo. Então, assim, esse processo sistemático baseado em troca, se você aplica a racionalidade marxista, o que faz? Faz com que as pessoas que estão inseridas nesse processo comecem a se ver como produto. Por quê? Porque é essa forma que todo mundo sobrevive. E aí quando você lê revistas você.com, Você S.A., vê esses caras de autoajuda dizendo que você deve pensar em si mesmo como uma startup. Né? Cada pessoa é uma startup. Né? Esses gurus, esses coaches da vida que ficam dizendo para você que você deve pensar em você como um processo produtivo e econômico e aprenda a se vender e não sei o quê. Né? Todo mundo tem que se vender. Né? Esse é o sistema, é assim que se dá a sobrevivência no sistema capitalista. Né? Só que quando você começa a achar que de fato você é uma startup, você começa a pensar que sua vida deve ser de fato medida pela regra da troca e da prosperidade absoluta, né? Quando você começa a pensar dessa forma, né, você está vendo a si mesmo como uma mercadoria, como um produto. Né? Isso daí, isso vai levar você a quê? Vai levar você a ficar confuso. Né? Porque uma das coisas que o Marx vai dizer é que o sistema capitalista ele vai produzindo aqui em cima uma forma de apreensão da realidade que você vai esquecendo qual é a realidade. Você esquece, porque você está envolvido, inclusive ele nem percebeu isso de forma total, nessa parafernália que virou o mundo. Né? Hoje a feira está dentro do celular. Né? A coisa evoluiu de tal forma que a feira está dentro do celular. Então, quando eu falei a frase hoje, as pessoas acham que identidade, estão confundindo identidade com um produto do free shop. Por quê? Porque no free shop, ou qualquer lugar assim, eu falei free shop porque é o sonho de consumo de quase todo mundo. Pisar no free shop. Quando você pisa no free shop, você virou cidadão. Né? Antes disso, você não é um cidadão. Então, você pisou no free shop, você vai lá e pega uma coisa, esse ato, essa relação cognitiva e sensorial que você tem com os produtos, você começa a ter essa relação com a própria experiência humana. Então você começa a achar que você é tão livre, assim como você pode escolher a marca de carro, se você consegue pagar, que você também é livre para decidir quem você é e o que você é. Então, aquela famosa ideia da onde parte o Bauman, né? Para alavancar aquele conceito de líquido, todo mundo conhece, né? Modernidade líquida, amor líquido, né? A vida líquida, né? Medo líquido, os líquidos do Bauman, né? Que é uma categoria de pensamento marxista, ou marxiniano, como agora querem dizer, né? Que é uma categoria marxista do Bauman, claramente marxista.
Ele está partindo da ideia de que no capitalismo tudo que é sólido desmancha no ar. Por que desmancha no ar? Porque a única coisa sólida é a relação de troca, é o dinheiro. A ideia de que no capitalismo tudo é relativo é uma ideia legal, muita gente acha bonita, brincar de relativista, mas esquece que existe uma coisa que não é relativa no mundo capitalista, o dinheiro. O dinheiro não é relativo. Você hoje pode dizer, como tem gente por aí que acha que escolhe valor, né? Ah, não, porque as pessoas podem escolher seus próprios valores. Valor você não escolhe, valor você é cozido dentro dele. Se os valores dependem da forma como o mundo se organiza materialmente, e você cresce dentro disso, você cresce em alguma medida como produto dessas relações, né? Então, hoje, o dólar fechou em quanto hoje? Quase 4, né? Ontem ele chegou no turismo 4,25, né? No comercial, Vó fechou em 3,85, né? Experimente agora chegar no meio da Faria Lima e gritar que o dólar era R$1, para ver se funciona. Não, não funciona. Porque existem relações concretas materiais que determinam esse negócio. E isso é tão real quanto uma pedra. Não é que não é real porque muda, né? Ele muda, mas em mudando, ele continua sendo o único parâmetro não relativo da realidade. Porque tudo, na verdade, é relativizado a partir do dinheiro, certo? Quando normalmente você tem muito dinheiro, isso é uma chance de você, de repente, esquecer disso. Pelo simples fato de que dinheiro não é uma variável que faz você perder o sono. Se você perde o sono por causa de dinheiro, você lembra que o dinheiro existe, né? Dinheiro é mais ou menos que nem ar, você só lembra quando falta, né? Só toma consciência plena assim quando falta. Quando eu quero dizer, essa relação de dependência absoluta do dinheiro, isso que eu quero dizer, é como o ar. Você só percebe que existe quando falta. Então, assim, para o Marx, essa citação que eu fazia há pouco, do peso, né, de acreditar no peso, e ele dizer que os revolucionários alemães, as bestas dos jovens hegelianos, que no começo era tudo amigo dele, rompia com os amigos assim, como quem rompe assim 2 minutos, sabe? Era amigo hoje, amanhã o cara já identificou que o cara é um idiota, passa à frente, né? Ele era bem violento nessas relações. Então, assim, o que ele queria dizer era o seguinte, que os hegelianos achavam que se você fizesse com que as pessoas parassem de acreditar que existe o peso, você não afundaria na água. Está claro o que eu falei? O Marx está querendo dizer que os filósofos, né, seus contemporâneos, da herança hegeliana, acreditavam tanto que o que importa é o que as pessoas pensam, que eles acreditavam que se você pudesse interromper a crença na existência do peso, da gravidade, ele está falando de gravidade, né? Da existência da gravidade, você poderia não se afogar na água. Imagine, você pula no mar que tem 50 metros de profundidade e como você declarou que não acredita que existe a gravidade, você não se afoga. Certo? Isso não é muito distante de uns certos usos de terapias quânticas que circulam por aí, que dizem para você histórias como tipo, os índios não viam as caravelas porque nunca viu. Então, se você resolver que uma coisa não existe, ela não existe, né? Quando você aprendeu a pensar de forma materialista, até dá para entender que o Marx tinha vontade de bater, né? Porque é óbvio que pouco importa o que você pensa. Se você pular do 15º andar, você cai. Não importa a sua crença na existência da gravidade ou não. Ela existe mesmo que você seja aborígene, baiano, paulista, parisiense ou marciano. A lei da gravidade independe da sua crença. Isso é fundamental para entender um certo vício de pensamento que a gente tem muito hoje, inclusive em certos âmbitos pedagógicos, né? Âmbitos inclusive das ciências humanas em geral, que é essa ideia de afirmar que as pessoas podem inventar a sua própria vida.
Você não pode inventar a sua própria vida. É claro que em alguma medida você pode escolher o bairro que mora, dependendo da grana que tem, certo? Você pode escolher um pouco a profissão que você faz, se você não tiver que fazer um curso rápido de telemarketing para pagar onde você mora, certo? Então, a afirmação de que você pode escolher quem você é, que o céu é o limite, é mentira. As pessoas não se inventam, certo? Ninguém consegue se inventar para além de relações materiais concretas. Por quê? Porque isso é a gravidade na teoria do Marx. Você não precisa gostar do Marx para entender isso. É isso que eu quero que fique claro para vocês. Inclusive, a ideia de eu dar uma aula sobre o Marx está implícito isso. Certo? Você não precisa gostar do Marx, gostar no sentido utópico, eu quero dizer. Né? Você não precisa gostar do Marx para entender que pensar de forma materialista é definitivo. Quando você entende a lógica materialista, é uma forma definitiva de olhar para a realidade. É entender que existem parâmetros que são diretamente ligados à produção e à distribuição dos bens que torna a vida possível. E quando você tem a impressão que você, na realidade, é livre disso, você está viajando numa vibe do Ícaro. Certo? Você está numa vibe do Ícaro, assim. Achando que você pode, de fato, decolar. É claro que essa dimensão aí, né, de você dizer até que ponto esse determinismo, né, esse é um debate que leva os marxistas e levou durante muitos anos à loucura. Existe alguma liberdade dentro desse sistema? Né? Existe alguma liberdade de pensamento? Existe alguma liberdade de pensamento. Para começo de conversa, se você entender que você não pode pensar de forma livre se não entender o mundo de forma materialista. O começo, né? O começo de pensar livre no sentido de você conseguir olhar para a realidade. O que é pensar livre aqui para o Marx? É você olhar para a realidade de uma forma não enganosa. É você perceber que não existe a possibilidade de entender a realidade se você não associar essa realidade ao mecanismo de produção material dela. É tão óbvio que é incrível como a gente esquece disso. Né? A gente esquece disso por quê? Porque quando tem gente para tirar você da água, você acaba acreditando que não existe o peso. Porque vem alguém e puxa você da água. Você acaba, né? O que ele quer dizer com essa metáfora é que, assim, só quando você se dedica a entender a mecânica do peso, dentro da metáfora, se você não se dedicar a entender a mecânica do peso, você nunca vai conseguir entender por que as pessoas afundam. Ou você não vai evitar, inclusive, que elas afundem. Certo? Porque você não entendeu a mecânica do peso. Entender a mecânica do peso é entender que do começo da humanidade até o futuro utópico que ele imagina, que vai ser diferente, e aí ele cai no pecado metafísico, né? Essa dimensão utópica, que foi, na verdade, o que fez com que as pessoas abraçassem o suposto marxismo, que os especialistas agora colocam entre aspas, né? O suposto marxismo do Marx, que é o marxismo que não era do Marx, porque é inclusive uma coxa de retalho de uma porrada de coisa, né? Que acabou se abraçando isso e esquecendo que, na verdade, o começo da história, a pedra de toque, é você olhar para o mundo de forma material e nunca esquecer que tudo tem preço, tudo tem alguém que produz, alguém que distribui, e na hora que isso falta, você vira uma besta, começa a pensar diferente, deixa de entender a realidade como você entendia e perde os modos. Né? Você pode dizer que uns mais rápido que outros, inclusive na velocidade com que essa pessoa vai se tornando pobre e miserável, dependendo um pouco também de índole. Né? O Marx não ia gostar da história de índole, mas a gente até pode colocar isso no pacote para não ficar uma coisa assim muito pedrada, né? Um pouco da genética, né? Né? Um pouco da genética pode entrar em jogo, mas a verdade é que na hora que você entra nesse mecanismo e aprende a pensar dessa forma, como que você tem alguns pensadores antimetafísicos, né? Nietzsche é um antimetafísico importante, mas que cai na metafísica para o Heidegger no final da obra, quando inventa o super-homem, né? O Marx é um antimetafísico que cai na metafísica, porque na realidade ele não cai na metafísica, ele partiu da metafísica.
Que metafísica é essa? Eu vou falar isso, daí a gente vai para o vinho. Tá? É a metafísica hegeliana. Hegel é um pensador muito poderoso. Hegel viveu de 1770 a 1864, por aí, né? Vocês localizarem no tempo. O Hegel é um pensador extremamente poderoso que chamou para si a missão de explicar a história toda. Né? Não sei se... Eu não lembro que mês ele nasceu, não devia ser taurino, talvez. Mas o mínimo era alemão, o que já ajuda você a querer resolver tudo de forma sistêmica. Né? Alemão ele já é. Então, assim, o Hegel achou que tinha descoberto o mecanismo para entender a história. E uma vez que se descobriu o mecanismo para entender a história, você pode entender o passado, o presente e o futuro. Quase como uma cartomante. Passado, presente e futuro. Né? Arrumo o casamento para você, senão devolvo o dinheiro de volta. Né? Então, de certa forma, do ponto de vista, quando você olha, e que eu acredito, a brilhante descoberta do Marx do materialismo, dessa forma, e que isso dá uma certa irritação quando você assimila isso, e você se vê diante dessas ideias meio mirabolantes de hoje em dia, né? De escolar, como diz, tipo de gente que acha, se eu não acredito no peso, ele não existe. Como eu escuto muitas vezes, por conta de um trabalho que eu faço na FAAP, né? Aqui tem as alunas minhas, que assim, gente que chega lá afirmando que eu posso curar o câncer se eu acreditar que o câncer não existe. Você tem vontade de bater na pessoa. Né? Ou que se você morre de câncer é porque você não lidou com conteúdos psicológicos dentro de você. O cara morre de câncer e ainda é culpado por isso. Se tivesse procurado uma terapeuta antes, eu morria. Né? Então, na realidade é você levar essa compreensão materialista para o âmbito das relações. Então, pensar de forma materialista é você pensar economicamente e socialmente. O Hegel, ele era um metafísico, mas o Marx nunca conseguiu se libertar da metafísica hegeliana. O Hegel entendia que a história funciona de forma dialética entre partes da história que entram em conflito. Tá? Só que para o Hegel, esse conflito parte do que ele chamava de ideia, o espírito absoluto, ou ideia absoluta. E essa ideia absoluta, esse espírito absoluto, não vou entrar na diferença aqui dessas duas questões, porque o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: para o Hegel existe uma ideia absoluto que vai evoluindo ao longo da história, e ele vai evoluindo inclusive a partir das realizações humanas, e ele vai se tornando objetivo a partir das realizações humanas. O que é esse objetivo? A lei, a arte, a cultura. Objetivo aqui significa objeto, tá? Concreto. Não é objetivo, qual é o seu objetivo na vida, tá? Não é isso. É objetivo no sentido de objectum, aquilo que existe independente do que você acha que é, ok? Então, o espírito absoluto, ou a ideia absoluta, ela vai ao longo da história, a tropeços e a conflitos e a dramas, se materializando no sentido objetivo. Ela se materializa no direito, ela se materializa na organização do Estado, que o Hegel tinha bem o Estado prussiano na cabeça, era a realização política do espírito. Então, no pensamento do Hegel, existe uma realidade metafísica aqui, que vai se materializando aqui embaixo. Então, você entendendo esse processo, na realidade é como se o Hegel colocasse na origem o conceito. Tá? O conceito, ou seja, um modo abstrato, racional de organização da realidade, que ele coloca, não tem lugar para colocar, né? Onde você vai colocar o conceito? Né? Ele coloca onde? Ele coloca na ideia absoluta, que é o Deus do Hegel. Da onde tudo vem e da onde tudo existe. E esse processo é um processo que vai se desenvolvendo a partir de momentos em que ele se desenvolve, ele gera contradições. Essas contradições são assimiladas à origem, da onde ela partiu, e formam o terceiro momento, que é melhor do que os dois anteriores. Quando você está no momento da contradição, há sofrimento, há agonia, mas o processo é inexorável. Por quê? Porque o real é racional, como dizia o Hegel. Quer dizer, o real é racional. Se você perceber que existe um processo intelectual no cosmos, e esse processo intelectual é o processo da ideia absoluta, os idealistas alemães, românticos, filósofos alemães são todos metafísicos. Pensa como se Kant não tivesse existido.
Eu estou citando a Hannah Arendt, ela fala isso no livro dela, A Vida do Espírito. Os idealistas alemães, inclusive Hegel, pensam como Kant não tivesse existido. Kant ensinou o seguinte: joga a metafísica fora, porque a gente não consegue fazer nada com ela. Ela morde o próprio rabo. Ela fica construindo ideias que você não consegue morder. Por quê? Porque são ideias imateriais, né? São ideias que você não pega na mão, você não mede, você não consegue fazer relação de causa e consequência na empiria, na experiência. Essa questão ela vai influenciar muito a tentativa que o Marx faz de juntar a intuição materialista com o processo histórico. Mas um resumo do pensamento materialista, que eu estava falando do peso, um dos resumos, um resumo possível, um outro, é entender, o Marx dizia que só quando há o encontro, a convergência, a união entre ideia, vontade e ação, as coisas acontecem no mundo. Então, quer dizer que o pecado dos filósofos críticos, hegelianos, é porque eles ficavam pensando e falando, quando, na verdade, a única forma de você, de fato, impactar o mundo é se você impactasse o modo de produção e distribuição de bens. Aí você virava o mundo de cabeça para baixo. E aí você poderia transformar por quê, né? E aí é que eu estava falando para vocês antes do intervalo do Hegel. O Hegel era um filósofo assumidamente metafísico, que entendia que a história é, na verdade, a vida do espírito, né? A vida do espírito absoluto, que é uma espécie de Deus hegeliano. E como eu dizia para vocês antes do intervalo, esse processo ele vai se realizando nas ações concretas do ser humano. E esse processo, na verdade, se dá a partir dos conceitos que os seres humanos vão construindo. O ser humano constrói o conceito de lei, o conceito de certo e errado, o conceito de Estado, o conceito de nação, o conceito de identidade. A gente vai construindo isso porque nós somos a ideia, entende? A ideia não é algo que está lá. A ideia, existe algo no Hegel, lá atrás, algo de Spinoza. Sabe aquele panteísmo spinoziano, né, que muita gente gosta, né? Então, é algo de panteísmo no sentido de que a ideia absoluta e a substância da realidade é a mesma coisa, tá? Não é para pensar que existe a ideia absoluta lá em cima que você fala com ela. A ideia absoluta está em você. E ela, na verdade, vai tomando consciência de si mesma à medida em que nós vamos realizando essa consciência no mundo. Então não há como separar o processo histórico da ideia absoluta de nós, da nossa ação social. Não é para você entender isso em sentido psicológico, você no seu quarto pensando em crise existencial, tá? Na verdade, um filósofo que vai entrar em confronto direto com essa concepção metafísica absoluta do Hegel é um filósofo muito importante na filosofia, que vai ser aluno de gente como Fichte, né, que é contemporâneo do Hegel, muito importante também, que é um cara muito famoso chamado Kierkegaard. Tá? Kierkegaard que vai criar uma coisa chamada filosofia da existência. E que vai dizer que o problema da dialética hegeliana é porque nela não existe o lugar do sujeito. Então, Kierkegaard, a ideia de existente dele é existente somos cada um de nós. E no pensamento hegeliano, o Hegel está pensando, antes de tudo, em termos de nação, povo, sociedade. Ele falava de sociedade civil. O Marx vai dizer que sociedade civil é o grande conceito do Hegel. Por quê? Porque sociedade civil é a sociedade organizada em laços materiais. Poder, dinheiro, mercadoria. O Marx vai fazer essa leitura, que não é que não está em Hegel. Só que o Hegel entende que essa sociedade civil é fruto do espírito aqui. Ele vai evoluindo e através dos conceitos, o Hegel tem um conceito belíssimo chamado paciência do conceito, muito bonito, que é uma coisa que no nosso mundo da pressa é muito difícil, que é a ideia que o conceito tem um tempo, né? Esse tempo é função da própria natureza de como o conceito funciona. Ele vai se transformando à medida em que ele vai se realizando na realidade. Então você não pode produzir um conceito em 2 minutos, né?
Você tem que, para o conceito se realizar, ele precisa de tempo. E esse tempo absoluto é o tempo da história como um todo. No final da história, que o Hegel entendia como sendo mais ou menos o Estado prussiano, que ele era, de certa forma, muito... existe, hoje se fala hegelianismo de direita e hegelianismo de esquerda. Hegelianismo de direita são os hegelianos que achavam que, então, a evolução do espírito estava ali chegando no seu apogeu num Estado organizado, burocrático, liberal economicamente, centralizado, onde o nível de vida das pessoas estava melhorando, né? Então, o Hegel, ele pensou muito pouco que seria um tempo depois daquele. Por isso que o que caracteriza os hegelianos de esquerda, como se fala hoje, do qual os Marx faz parte, ou os jovens hegelianos, como se falava na época, é entender que o Hegel tinha que ser usado para se compreender o futuro. Tá? Qual seria o processo de transformação a partir daquele momento? E é aí que o Marx entra. Porque ele acha que ele descobriu o modo como o materialismo histórico é racional. E aí começa o pecado metafísico dele, né? Do ponto de vista de uma posição antimetafísica. Que é o seguinte, o Marx acreditava que você precisa reunir vontade, ideia e ação. E, portanto, à medida em que você vai agindo, você vai pensando melhor. Por quê? Porque a ideia verdadeira está ancorada na ação e na relação real com o mundo. Essa concepção de política está super presente no mundo contemporâneo. Não adianta você falar. O que importa é o que você faz, em termos políticos. Porque você pode ficar falando a vida inteira. O que importa é o que você faz em termos de interferir diretamente na estrutura da ação política. Né? Então, essa concepção de que, então, você tem que agir porque a ação... Essa junção entre ideia, vontade e ação ficou conhecido no jargão popular, de alguma forma, meio acadêmico, meio popular, como praxis, certo? Aquilo de que não existe nem teoria nem prática, existe teoria prática, praxis, que quando você é teórico, você é uma besta, como ele dizia. Quando você é só prático, você não tem o conceito com você. Então a sua prática fica perdida, desorientada. À medida em que você vai praticando a partir de uma teoria, você vai mudando essa teoria. É quase que um círculo, né? Que vai se reunindo. Só que, para o Marx e para o Hegel, cada passo que você dá, superando momentos de crise, você avança. O Hegel diz isso e o Marx assimila isso. Né? É daí que vem uma concepção. O Hegel é um filósofo que está montado na ideia de progresso. Tá? Há um progresso. A história está avançando. Né? Um hegeliano famoso do século XX, vivo ainda, é o Francis Fukuyama, que, no final dos anos 80 e 89, escreveu um livro famoso, O Fim da História, em que ele dizia que a história acabou. O que significa que a história acabou? Não vai haver nenhuma outra estrutura histórica que não seja sociedade de mercado e democracia liberal. Isso que o Fukuyama queria dizer. As contradições históricas acabaram. Você vai ter ajustes aqui e ali. Mas não existe nenhum outro modelo possível de se pensar o mundo que não seja sociedade de mercado e democracia liberal. Depois da China, você começa a se questionar. Você pode ter, de repente, mercado dirigido, Estado, governo centralizado. Eu conversava essa semana com um amigo meu que tem uma empresa de mídias sociais e análise política, e ele me contava de experimentos nos Estados Unidos em que, em alguns counties, grupos usam algoritmos para identificar profissionais dentro do condado, essa é a tradução, né, que a gente fala em português, county, dos americanos, condado. Então, que é uma espécie de município na divisão política americana, né, os counties. Então, assim, o algoritmo identifica profissionais dentro do condado que são capazes de realizar tal função. Então, é o algoritmo que escolhe quem vai ser, por exemplo, secretário do transporte. Não são pessoas que escolhem. Por quê? Porque o algoritmo é melhor para escolher. Porque ele identifica perfis, reunindo dados, e a partir daí você teria uma escolha de um técnico para uma função que tem um histórico técnico descolado, mas quem tem pesadelo com o algoritmo, quando ouve isso,
né? Apesar de que está usando algoritmo todo dia, né? A vida sem algoritmo hoje é impossível. Quase impossível. Logo, logo será absolutamente impossível. Só vai sobrar os taxistas brigando com o Waze. Porque para taxista, porque hoje mesmo eu peguei um táxi que ele brigou com o Waze o tempo inteiro. Eu acho muito engraçado quando o taxista briga com o Waze. Tudo bem, tem o corredor que o Waze não lê, esse é o grande argumento deles. Mas onde não tem corredor, né? Mas eles brigam com uma questão de sobrevida, no sentido de dizer eu sou mais inteligente que o algoritmo. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, então, voltando ao que eu estava dizendo, você tem aí, hoje, alguns experimentos que colocam em questão, a gente não tem, é um outro curso e uma outra aula, que são textos muito atuais que colocam em questão a democracia tal como a gente conhece, né? Colocam em questão a sociedade de mercado, não é colocada em questão por ninguém. Não porque a sociedade de mercado não tenha dimensões monstruosas, né? O Marx tinha razão, a mercantilização das relações é fato, né? Mas ele não conhece outra forma. Ele não conhece. A única forma que a gente conhece é a forma econômica capitalista, em que, se você parar, você morreu. Então você tem que crescer o tempo inteiro. O mundo hoje é uma espécie de cometa, usando uma imagem de um cara muito famoso chamado Harari, no final do livro Sapiens, né? Que ele usa essa metáfora por ser humano, estou usando para o mundo de hoje. O mundo de hoje é uma espécie de satélite enlouquecido, voando na velocidade da luz, indo para lugar nenhum. Mas não pode parar. Ele tem que continuar crescendo, 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 inventando formas com recursos ambientais, não sei o quê, mas crescendo, crescendo, né? Agora, a organização política, essa daí, que a gente conhece, o maior experimento é a Comunidade Europeia. A Comunidade Europeia, você tem um exemplo claro de uma agência independente chamada Banco Central Europeu, certo? Que é feito a partir do formato do Banco Central Alemão da República Federativa da Alemanha, como se falava, que era a Alemanha Ocidental, que ficou na mão dos Estados Unidos, né? A maior parte da Alemanha, que juntou a parte americana, a parte francesa, a parte inglesa. E a parte russa era a Alemanha Oriental, que era menor. A República Federativa da Alemanha, ou Federal da Alemanha, criou um banco central, logo no pós-guerra, descolado da política. É isso que a gente chama hoje de Banco Central Independente. Descolado da política. Ou seja, o Banco Central que o governo não tem legalmente capacidade de intervir no Banco Central alemão. E criou a Alemanha que a gente conhece em 2 dias. É claro que o plano Marshall, o dinheiro de graça, aquela história toda, para barrar o avanço soviético, só deixando os caras ricos para olhar para comunista, haha, vocês querem que eu perca esse estilo de vida aqui? Esquece. Né? Você transformou a Alemanha numa máquina de riqueza, e isso ajudou a barrar o avanço soviético claramente dentro da Europa, a Alemanha, né? A Alemanha Ocidental. Esse modelo se transformou no modelo do Banco Central Europeu que se conhece hoje. E esse modelo, que é chamada burocracia de Bruxelas, como se fala, né? Você tem exemplos do Syriza, partido grego, que foi eleito dentro da crise grega de alguns anos atrás, fez um plebiscito e a população recusou o pacote que o Banco Central Europeu tinha oferecido. Lembra dessa história, né? E aí ele foi para Bruxelas e disse, nós não vamos aceitar o acordo porque o povo decidiu que não. Aí a rainha da Comunidade Europeia, que é a Angela Merkel, ela falou, você não vai fazer o que a gente quer? Agora vai ser pior. E aí ele voltou com o rabo entre as pernas para a Grécia. Todo mundo engoliu o pacote, certo? Por quê? Porque as eleições diretas, elas não têm plenamente a capacidade de se transformar em política pública. Porque no meio você tem uma agência independente que você não elege e que ela decide a economia. Está entendendo o que eu estou dizendo? Isso é um argumento atual, é um exemplo que eu dei, mas é um dos exemplos mais claros. Eu dei 2 exemplos, mas isso é muito importante para mostrar que os mecanismos de eleição, entendido como cidadãos votam e as escolhas deles se transformam em políticas públicas, começa a ser questionado em alguns formatos. O cidadão vota, mas ele manda até a página 4, entendeu? Da página 5 para frente são agências. Um outro exemplo disso são os Supremos Tribunais, que a gente vive aqui no Brasil e no mundo inteiro, tomando decisões à revelia do Legislativo. E você tocando, e você olhando para o Supremo Tribunal para saber o que vai acontecer.
Eu estou falando isso para dizer o seguinte, o Fukuyama, que era o hegeliano, talvez tenha errado. Ele depois escreveu de novo sobre isso, revendo a posição, no sentido de que hoje, quando a gente olha para a democracia, não dá para dizer que esse regime que a gente conhece estará de pé daqui 50 anos. Tá? Não dá para dizer que esse regime baseado no voto direto, a tendência é que mecanismos de pesos e contrapesos aumente, né? Para equilibrar aquilo que os pais founding fathers americanos, os federalistas, como se falava, aquele volume escrito no final do 18, começo do 19, né? Que criaram o colégio eleitoral americano, eleição indireta para presidente, né? Por quê? Porque eles queriam, tudo que eles queriam era manter o povo longe da eleição direta para presidente. Porque eles achavam que o povo não tinha capacidade de decidir quem deve gerir o mundo público. Por quê? Porque o povo não conhece gestão pública. Então, quem deveria decidir quem vai ser o presidente seria um grupo de cidadãos supostamente capazes, com repertório e capacidade para escolher isso. Você poderia escolher, como hoje acontece, o delegado, mas não você escolher o presidente. Então, veja, o mundo, ele escapou da tentativa de dizer como o futuro ia ser. O Fukuyama é o exemplo de um hegeliano conservador do século XX, conservador no sentido que ele não é contra o capitalismo, não é contra a sociedade de mercado, tá? Então ele é uma espécie assim de hegelianos de direita, como se fala hoje com relação aos hegelianos que não acreditavam que o hegelianismo podia prever o futuro, e que ele aparentemente se enganou. Talvez não em relação à sociedade de mercado, a economia continua funcionando na base do mercado, mas a estrutura baseada na democracia, tal como a gente conhece, talvez acabe em algum momento dos próximos 50 anos. Ela cabe no sentido de que o próprio Harari, no Homo Deus, faz outra previsão de como vai acabar, mas no sentido de que a sociedade vai percebendo que determinadas decisões não podem passar pela mão das pessoas porque as pessoas simplesmente não sabem como decidir. Estudos empíricos de comportamento do eleitor provam que os eleitores escolhem candidatos das formas mais piradas da face da Terra. Às vezes tem a ver com o cabelo do cara, a cor do olho, como que ele fala, né? As formas mais piradas do mundo. E que, portanto, não há uma racionalidade clara na forma do voto. Então, à medida que o estudo empírico vai avançando, ele vai mostrando que a ideia de que a história estaria prevista e de que a gente consegue analisar e dizer, olha, você tem momentos que produzem momentos tranquilos e construtivos, esses momentos vão gerando contradições, isso é o Hegel, antes do Marx. E essas contradições, elas põem em xeque o momento anterior, só que as duas se fundem e elas formam um terceiro momento que a história está melhor ainda. E vai avançando para o Hegel até aquele momento que ele vivia. O que o Marx fez? O Marx entendeu que, descobrindo o materialismo histórico, ele teria descoberto o seguinte: o ser humano é um ser que tem vocação à ação. Isso é claro no pensamento alemão do século XIX. Tá? Fichte fala isso de forma muito clara. A ação é a categoria essencial da realidade. É metafísica. O que significa isso? O Deus do Fichte é um grande eu, que às vezes parece que é o universo, às vezes parece que é a natureza, né? Mas não é nenhum dos dois, que é um princípio material, cuja natureza dele é a ação. Assim como a da ideia do Hegel, é ação. Está claro que eu digo é fazer coisas. Não é da natureza da realidade ficar parada. Né? Isso é uma categoria do pensamento romântico, né? Que está na base desses filósofos todos, né? Como bem mostra o A.J. Berlin no Raízes do Romantismo, na obra dele, que existe em português pela 3 Estrelas. Então, assim, que é essa ideia de que a realidade, na verdade, é uma ação contínua. O Marx retém essa ideia. E ele acredita que o ser humano, apesar de não ter natureza humana, por que o Marx acha que o ser humano não tem natureza humana? Porque aquilo que o ser humano é transformado pelas relações econômicas sobre as quais ele está submetido, como eu dizia no começo. Né? E essas relações econômicas é a gravidade da vida social. Tá? Então, o modo como essas relações econômicas estão organizadas vão determinando modos diferentes de pensar.
quando aumenta a possibilidade de você realizar coisas na sua vida materialmente, você começa a achar que é sujeito, que é indivíduo. Quando você está inserido numa sociedade em que não há nenhuma possibilidade de ação econômica individual, você nem teria a percepção de si mesmo como indivíduo, como seria no mundo feudal, por exemplo, ou no mundo antigo, né? Então, Marx acreditou que uma vez que ele teria identificado que o átomo da realidade são as relações econômicas, identificado que a forma das pessoas pensarem depende da estrutura econômica, se você mudasse a estrutura econômica, você mudaria o modo das pessoas pensarem, certo? E aí você vê o Hegel presente e a metafísica, porque ele está supondo que apesar que o homem não tem uma natureza no sentido contínuo, o homem tem sim um princípio que o move, é a capacidade poética de realização. O homem no Marx é um ser agente, certo? E esse ser agente só agirá de forma plena quando os meios de produção não estiverem mais na mão de poucos. É aí que o pensamento dele vai se casando com os revolucionários franceses, né? No sentido de que, apesar de que ele achava que eles eram umas bestas, ele achava, na verdade, que o Proudhon era alguém que tinha entendido alguma coisa, mas não sabia mais nada. Ele teve uma grande intuição, né? Mas essa grande intuição não tinha fundamento. É daí que surge a ideia do marxismo científico. É daí que vem essa ideia. O científico é o materialista, é a ideia materialista. Então, Marx acreditou que, uma vez identificado que os meios de produção determinam como a sociedade se organiza e, portanto, o modo como você se vê, esses meios de produção, eles nunca foram de todos. Aí os antimarxistas começam a se coçar, que eu sei, né? Nunca foram de todos. Eles sempre foram de alguns poucos que detinham a forma da sobrevivência. E essa capacidade humana de ação, essa poiesis, como se fala em filosofia, essa capacidade poética de ir realizando coisas, né? Essa capacidade fica travada, por quê? Porque os meios de produção estão na mão de pessoas que detêm esses meios de produção. Então, o que essas pessoas fazem? Elas fazem com que os outros trabalhem para aumentar o rendimento delas, o que o Marx chamava de acumuladores, que são os capitalistas. Eles vão acumulando bens, acumulando dinheiro, e com isso eles vão acumulando a capacidade criativa das pessoas, que fica presa, alienada, como ele fala, da produção. Por quê? Porque o que você faz não tem nada a ver com você. Aí é a metafísica. Aí é uma metafísica. Primeira ideia é que o ser humano é um ser de ação. Ação é um princípio, é um conceito, né? E de que essa capacidade, essa potência, é quase um Aristóteles aí, essa potência do homem para se realizar em ato está barrada pelo fato de que, na verdade, um ser humano é um ser material. Tem um filósofo que eu ia falar e esqueci, entre tantos, mas assim, vale a pena checar, que é um cara chamado Ludwig Feuerbach. Tá? É que eu passei ao largo do debate do Marx com a religião, né? Não dá. Mas o Marx nasceu debatendo religião. E o Marx foi muito influenciado pelo Ludwig Feuerbach, que tem uma obra capital chamada Essência do Cristianismo. Existe em português de Portugal. Calouste Gulbenkian, aquela editora maravilhosa. O Ludwig Feuerbach diz, ele é um antimetafísico, e ele diz no livro dele que, na verdade, Deus e Jesus Cristo são ideias em que a gente aliena a nossa potência. Ao invés de a gente realizar coisas, a gente acha que Jesus vai realizar. A gente acha que Deus vai realizar. O Feuerbach ampliou a crítica que o Spinoza faz no século XVII, no Tratado Teológico Político à Religião, dizendo que teologia é antropologia. Você quer entender religião? Olha para o homem. Você quer entender redenção teológica? Olha para o homem. Você quer entender a organização metafísica de Deus? Olha para o homem. Por quê? Porque a religião é, na verdade, a projeção que o homem faz da sua impotência. Isso foi muito importante para o Marx.
Apesar de que o Marx acha que o Feuerbach também errou quando não demonstrou a relação disso com a economia, com essa forma material. Ele não sacou, ele foi até um certo ponto e aí ficou preso sem perceber que, na verdade, se você agir na economia, você transforma isso aqui em cima. Como você liberta o homem da ilusão de que você se afoga porque acredita no peso? Se o homem entender como funciona o peso. Se o homem entender que são as relações econômicas que determinam o modo dele existir, independente do quão legal ele for. São as relações econômicas que determinam o modo dele existir. Então, o Marx acreditou isso piamente, né, com variações ao longo da sua vida, de que uma vez ele olha para o capitalismo que está na frente dele, como diz o Edmund Wilson, as greves, e ele identifica que ali está começando a haver a crise, porque o Marx achava que ia chegar uma hora que a competição capitalista ia levar à estrangulação do lucro. O acumulador ia ter que cada vez diminuir mais o preço, diminuir mais o preço, diminuir mais o preço, chegar uma hora que ele não ia ter lucro nenhum. Isso ia levar o sistema ao estrangulamento. E ele achava que estava vendo isso. Com aquelas greves contínuas e greves salariais, o que o Marx não imaginou é que os operários estavam demandando uma forma de vender o seu trabalho melhor. E o Marx achava que os operários deviam lutar contra a venda da força de trabalho. Porque o que o Marx diz é o seguinte, o operário é um pobre. Em francês você poderia dizer um fudido, total. Certo? E ele não tem nada para vender. E o regime é baseado em troca. Então ele vende quem? Ele mesmo. Ele vende a capacidade que ele tem de bater prego. Ele vende a capacidade que ele tem de pintar parede, de fazer carro, né? De fazer cirurgia. Aí você vai, né? De fazer lei. E vai vendendo. E tudo vai sendo definido pela relação de ganho da sua função, mas você está vendendo força de trabalho. E o Marx imaginava que aquele momento que ele estava vivendo, aqueles operários, iriam evoluir, quando ele dizia que a classe proletária carrega a história, é porque ele achava que a classe proletária, levando o capitalismo ao estrangulamento, ela iria criar, ainda que com grande sofrimento, porque seria um momento negativo, de contradição, embates, ela ia criar a condição da socialização dos meios de produção. Através de um Estado, esse era o conflito dele com o Mikhail Bakunin, com quem o Marx teve uma relação de amor e ódio, como todos os caras da época dele. Bakunin era anarquista, nihilista russo. E achava que você tinha que detonar toda forma de instituição. E o Marx dizia que ele era uma besta, como todos os outros, porque não entendiam que os seres humanos não vão sair por aí todos se amando. Para os seres humanos terem vínculos menos violentos, os meios de produção não podem estar na mão de alguns. E aí vem a afirmação do Marx. Você não pode fazer isso a não ser através de uma instância, que é o Estado, identificado com essa transformação. Então, esse Estado, ele vai fazer a expropriação dos meios de produção. E na hora que ele fizer a expropriação dos meios de produção, que os meios de produção forem de todos, na realidade do Estado, mas o Estado representa esse processo, e aí você vê o Hegel presente nele. A ideia do Hegel de que o Estado é a manifestação mais perfeita do espírito absoluto, porque o Estado organiza a vida em sociedade, né? O Marx, ele não acha que o Estado é a forma mais perfeita. Ele acha que um Estado que representa a expropriação dos meios de produção é o melhor. E não o Estado, enquanto tal, da forma que existia, que representava o interesse burguês, mas um Estado que representara o processo de expropriação dos meios de produção. Porque na hora que existia um Estado que expropriar os meios de produção, as pessoas que vão nascer nesse mundo, elas vão nascer numa outra estrutura de bens. E essa outra estrutura material vai ser uma estrutura tal em que as pessoas não vão ter mais noção de posse, noção de propriedade privada, certo? Noção de que isso é meu, isso é seu. E aí, para qualquer espírito antimetafísico, o Marx viajou na maionese. Né? O hegelianismo dele pegou ele na esquina. Ele diz que o Feuerbach não conseguiu dar o salto materialista, mas
muita gente fala que nessa hora o pensamento messiânico, judaico, profético, que o Marx tem cara de profeta, né? Cabeludo, barbão, né? Então, assim, que o espírito profético judaico encarnou no Marx, né? E ele achou que ele tinha descoberto, né? Que ele, ao contrário de todas aquelas bestas francesas e Robert Owen inglês, o cartismo todo, aqueles movimentos sindicais da época em que ele viveu, que eles não tinham sacado que a transformação viria no momento que você expropriasse os meios de produção. E esses meios de produção fossem detidos por um Estado que, na verdade, estava fundamentado na socialização dos meios de produção. E à medida que as pessoas fossem nascendo numa sociedade como essa, o Estado não estaria alienado das pessoas. Porque a crítica que o Marx faz ao Estado burguês é que ele está colado numa classe que detém os meios de produção. E o Estado revolucionário, aqueles que, o famoso termo ditadura do proletariado, certo? Esse Estado que os bolcheviques achavam que encarnavam, né? Esse Estado, ele não seria alienado das pessoas porque ele representaria o processo inexorável de socialização dos meios de produção. E no momento que esses meios de produção fossem socializados, você poderia talvez produzir pessoas diferentes. Na verdade, se a gente for pensar, não no sentido revolucionário, mas os países em que talvez você possa pensar no sistema marxista de uma forma um pouco mais realizada, é a Escandinávia. Ao contrário do que parece, tá? É a Escandinávia. No sentido que a Escandinávia tem um socialismo difuso, né? Você tem um Estado gigantesco, uma carga tributária gigantesca, e que todo mundo é classe média, absolutamente. Isso era mais ou menos. A Suécia está começando a vazar. E aí vem uma discussão muito contemporânea, que é o seguinte: os sistemas contemporâneos funcionam muito bem quando você não injeta muito estrangeiro dentro deles. Quando você injeta estrangeiro dentro, ele começa... Quando você injeta estranheza étnica, estranheza cultural, eles começam a patinar, porque eles começam a ter... A Escandinávia se virou Escandinávia num regime de razoável homogeneidade étnica e cultural. Né? Mas, independente disso, se você olhar a figura, os países que estão mais próximos do que o Marx imaginou é a Escandinávia. Tá? Porque são países que você tem uma homogeneidade, uma socialização de serviços de produção, que você tem um Estado gigantesco, mas é claro, você tem um capitalismo super rico. Empresas que, inclusive, praticam o capitalismo em países em que eles não podem praticar daquele jeito na Escandinávia. A sorte da Europa é que ela conseguiu ganhar muito dinheiro antes dela ficar chique, que nem é hoje. Né? Porque quando você tem que ganhar muito dinheiro, não dá para ficar chique. Nada como a pobreza e a necessidade para tirar você da elegância. Né? Mas, independente disso, não resta dúvida que a ideia suposta de que você teria pessoas transformadas, e eu pessoalmente não acredito nisso, mas assim, a ideia de que a Escandinávia teria produzido pessoas mais socializadas, menos eu não acredito nisso, tá? Assim, pessoalmente, eu acho que a ideia é meio, assim, eu estou mais rodriguiano desse lado. Né? Mas assim, nesse cenário seria o universo da Escandinávia. Independente do fato de que não há comunismo, não há ditadura, não teve nenhum processo revolucionário conflitivo, não houve tomada do Estado pelo proletariado, certo? Não houve nada disso. Mas o modo como os meios de produção são mais difusos e muitos deles, muito mais a forma da distribuição deles é socializada, isso acaba fazendo com que a vida seja minimamente mais garantida e por isso, supostamente, as pessoas na Escandinávia seriam absolutamente, supostamente livres, não egoístas, não ciumentas, não são essas baixezas que os seres mortais têm. Então, assim, a gente tem que fechar. Então, assim, olha, veja, eu falei para vocês que eu ia oferecer uma hipótese freudiana sobre a dimensão utópica do pensamento marxista, né? Essa dimensão utópica que ele acredita que o materialismo dialético, como ele passa a chamar, levaria a uma sociedade em que o homem de manhã pescaria um peixe, faria o almoço no meio-dia e à noite escreveria um livro. No sentido que toda atividade, o homem seria um homem plenamente integrado.
porque ele não estaria preocupado com a sobrevivência, caros irmãos, né? Em que você não haveria disputas. Não há dúvida que a radicalização da diferença social e econômica produz instabilidade. Aliás, todos os estudos de democracia apontam que a democracia vive melhor com menor desigualdade social. Não há dúvida isso daí. Quando aumenta muito a desigualdade social, aumenta a riqueza, não há dúvida que aumenta, porém você cria instabilidades dentro do sistema e quem está do lado de fora do enriquecimento começa a olhar para o sistema duvidando do sistema. E o enriquecimento aí, o cara quer ficar rico, não, ele quer 3 refeições ao dia, né? Mas essa dimensão utópica do marxismo, sabe, tem um texto do Freud chamado Futuro de uma Ilusão, que normalmente vem compacto junto com o Mal-Estar na Civilização. Futuro de uma Ilusão é de 27, Mal-Estar é de 29 e 30, né? É um texto famoso como sendo o texto em que o Freud critica a religião. Tem 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Darwin, Marx, Nietzsche e Freud. São os 4 cavaleiros do ateísmo contemporâneo, né? O ateísmo do Freud aparece em vários lugares, mas no Futuro de uma Ilusão aparece de forma muito clara. A tese do Freud sobre religião é de que a religião é um sistema que a civilização cria para negar o desamparo. A criança experimenta o desamparo quando vai virando gente e ela entra no processo de negociação, não entendam isso de uma forma consciente e absoluta, com o meio ambiente, com a mãe, com o pai, ou seja, quem estiver lá, e são pessoas, e a criança aprende que ela pode negociar com essas pessoas. E a criança vai acreditando que a relação com essas pessoas, de alguma forma, controla a percepção que ela tem difusa de que o mundo está entregue a forças que ela não controla. Ela, criança. Né? Que a realidade não está na mão dela. E ela vai aprendendo, num desenvolvimento razoavelmente natural, um amadurecimento razoável, quero dizer, não natural, ela vai percebendo que esse sistema, né, esse jogo que ela vai estabelecendo com o ambiente ao redor, principalmente a mãe, o pai e alguns outros, que isso vai rendendo fruto se ela tiver a mínima sorte, tiver uma mãe louca, um pai assassino, sei lá. E ela vai, então, ela percebe que esse desamparo, que o Freud chama, que é a percepção de que o mundo está entregue à contingência, que funciona. Aí o Freud vai dizer, o que é a religião? O adulto regride a posição infantil e projeta um mundo que não existe, em que essas forças da contingência estão personalizadas em divindades. Ou na natureza. Se você acredita na natureza ou acredita em Deus, você não está nem um pouco melhor, tá? É melhor acreditar em Deus. Ele é mais organizado do que a natureza, como conceito, né? Mas assim, e aí você produz uma ideia que é, na realidade, um processo regressivo à infância. Por isso que se fala, depois do Marx, se você acredita em Deus, você é um alienado que dá dinheiro para picareta. Se você, depois do Nietzsche, você acredita em Deus, você é um ressentido, rancoroso, covarde. E depois do Freud, se você acredita em Deus, você é uma criança, é um adulto retardado. Porque você regride para uma posição infantil, na qual você humaniza ou antropomorfiza, como fala o Feuerbach, a realidade ameaçadora, o desamparo, que é a expressão que o Freud usa, o desamparo, e aí você cria um mundo imaginário, que nem tem gente que tem amigo imaginário, cria um mundo imaginário, onde existem forças e pessoas com as quais você interage, ou uma divindade, Jesus, que é um cara legal, né? Não vou falar mal do Jesusinho, né? Então, assim, você vai criando grandes sistemas em que essas forças da contingência, sabe quando Eurípides, na tragédia Écuba, Eurípides, o autor de tragédias, século V a.C., em Atenas, quando ele se pergunta, será que existem mesmo esses deuses para os quais a gente ora? Ou a realidade, na verdade, está na mão da mais cega contingência? Certo? Essa pergunta, né? Que no mundo dele significa as moiras.
a mais cega a contingência, essa pergunta, ela traduz a pergunta do desamparado. Né? E o Freud vai dizer que esse movimento regressivo à infância, na lida com a contingência, você cola numa experiência infantil e você produz a ideia de que existe um Deus que cuida, que, sei lá, organiza, ou qualquer coisa que você dá, faz trabalho para o orixá, porque ele domina o futuro, porque não faz diferença. O budismo também não adianta nada. Você papo de nirvana, meditação, desapego. Inclusive do ponto de vista marxista, então, desapegar em resort é a ideia mais absurda que existe. Desapego em business class, pelo amor de Deus. Não, eu vou me procurar espiritualmente na Índia, vai custar $50 mil esse processo. Não tem desapego aí. Né? Por que é uma hipótese freudiana? Porque quando você olha para o movimento do pensamento do Marx e digamos assim, o processo que acabou ficando muito forte, que é a dimensão utópica, quando, na verdade, a descoberta do materialismo, a identificação do materialismo como hermenêutica é insuperável, eu penso que é insuperável, não sou eu, como sistema de você olhar para a realidade e perceber que você tem que meter o preço nas coisas, como dizem os franceses, para perceber como a realidade é, né? E como isso influencia o seu modo de ser, de estar no mundo. Mas o Marx, olhando do ponto de vista freudiano, ele, como todo ser humano, tropeçou no desamparo. Né? Ele achou que ele tinha descoberto o método de resolver o desamparo. Que pelo materialismo econômico, ele poderia produzir uma sociedade em que não haveria desamparo. Que os seres humanos conseguiriam viver de uma forma organizada, e essa forma organizada iria produzir seres humanos que seriam melhores do que aqueles que existem, e, portanto, não que fossem imortais, mas que, inclusive, não teriam a ânsia da vida após a morte, porque a vida aqui seria plena de produção e realização. E isso é um modo de você combater o desamparo. E é por isso que, claramente, o pensamento do Marx acabou virando uma forma de seita, de expectativa utópica, de transformação no mundo cada vez melhor e cada vez mais justo, o que não significa que o mundo não seja, em grande medida, um lixo violento, complicado, ruim, às vezes péssimo, às vezes melhor, e que não significa que a realidade material econômica não determine a vida na sua quase totalidade, certo? E que se você não pensar de forma materialista, você pode seguramente estar viajando na maionese, imaginando, se você não entender a dimensão que a vida material implica no seu modo de pensar e no seu modo de sentir, você vai estar pensando de forma alienada da realidade. O que muitas vezes parece legal, porque pensar na vida do modo materialista parece estar jogando o seu nariz o tempo inteiro na precariedade. O tempo inteiro você está com o nariz atolado na precariedade, que é um outro nome para desamparo, que é outro nome para contingência. E se a gente pensar um pouco, sem fazer análise selvagem, como dizia o Freud, né? Não estou querendo fazer análise psicológica do Marx de forma nenhuma, fala da mãe dele, ou sei lá o que for, né? Com quem, aliás, ele tinha uma relação bem difícil, mas assim, mãe judia, imagina. Né? Mas assim, não há dúvida que, olhando do ponto de vista do futuro de uma ilusão, qual é a ilusão que o Freud está falando no texto? Não é só a ilusão da religião, é toda expectativa de que exista solução para o desamparo. Essa é a ilusão. Não há solução para o desamparo. Como diz o Horkheimer, e eu termino por aqui, que é um frankfurtiano, né? No começo do Eclipse da Razão, a raça dos seres humanos aparentemente é uma raça abandonada que se arrasta sobre a Terra. Quer dizer, e essa experiência de abandono e desamparo o tempo inteiro lança a gente na busca de negar esse desamparo ou achar que em algum momento a gente vai resolvê-lo. Você pode diminuir aqui, acolá, sem dúvida, mas quem diminuiu o desamparo material até hoje foi a sociedade de mercado. Com toda a violência que ela criou, o que não significa que essa sociedade de mercado não possa se transformar, resolver determinados problemas. Agora, a ideia de que o capitalismo poderá funcionar sem a base de lucro
É brincadeira para criança. Quem acha que uma empresa pode ter um valor maior do que o lucro, está mentindo. Porque se a empresa não tiver lucro como valor, ela quebra. Depois do lucro, ela pode brincar de capitalismo consciente quanto ela quiser. Obrigado.